Os médicos já haviam desistido de tratar as filhas gêmeas do milionário, alegando que nada mais poderia ser feito. O milionário estava à beira do desespero, imerso em dor e impotência. No entanto, quando a diarista entrou no quarto e decidiu limpar debaixo da cama, encontrou algo que ninguém jamais esperaria. O que ela descobre naquele momento muda tudo e desafia tudo o que os médicos acreditavam ser impossível. Regina Souza estava diante do portão imponente de ferro forjado, segurando um pedaço de papel amassado com o endereço. O solar dos Vasconcelos erguia-se à sua frente como um gigante de outra época, um edifício de 3 andares em estilo neoclássico, com colunas sustentando o pórtico e janelas dispostas com precisão matemática. Cada elemento da arquitetura parecia gritar por ordem, controle e distância. Era a primeira quinzena de outubro, e as folhas de outono já cobriam a alameda que levava à entrada principal. Regina apertou os dentes, lembrando-se das últimas palavras de sua filha Mariana. "Mãe, você não precisa fazer isso. Encontraremos outra coisa." Mas o dinheiro era necessário imediatamente, e a oferta de trabalho como diarista na propriedade dos Vasconcelos era boa demais para recusar. 40 anos de vida a ensinaram que a dignidade não paga as contas, e desde que perdeu Lucas, seu único filho, devido à negligência médica há 3 anos, o mundo havia se tornado um lugar onde apenas ações concretas importavam, não sonhos. Ela apertou a campainha do portão. Depois de um momento, ouviu passos na brita. "Senhora Regina!" Um homem de meia idade, vestido com um terno escuro, parou à sua frente. Seu rosto era austero, mas em seus olhos ela notou um brilho de cordialidade. "Carlos Mendes, o mordomo. Por favor, siga-me." Regina o seguiu por um jardim impecavelmente cuidado. Cada arbusto era podado com régua, cada caminho livre da menor folha. A atmosfera do lugar lembrava-lhe um museu, bonito, mas sem vida. "Os Vasconcelos valorizam a ordem e o silêncio", disse Carlos, conduzindo-a pela entrada principal. "A casa tem suas regras, que devem ser seguidas rigorosamente." O interior do solar era ainda mais impressionante que a fachada. Tetos altos adornados com sancas, pisos de mármore cobertos por tapetes orientais, lustres de cristal que projetavam uma luz fria sobre móveis escuros de carvalho. Tudo parecia ter saído de um catálogo de antiguidades. "Não, há crianças aqui?" perguntou Regina, notando o silêncio absoluto que pairava na casa. "Ah, as gêmeas, a senhorita Lívia e a senhorita Isabela, 6 anos, mas são delicadas. Raramente saem de seus quartos." Carlos parou diante de uma escadaria larga que levava ao primeiro andar. "Os Vasconcelos têm necessidades de saúde muito específicas. O senhor Eduardo está no andar de cima há anos, sob cuidados médicos. A senhora Beatriz..." Ele hesitou por um momento. "A senhora Beatriz é uma pessoa muito sensível. A doutora Lúcia Bittencourt, irmã da senhora Beatriz, gerencia todos os assuntos médicos da casa." Regina sentiu um estranho formigamento na nuca. Algo na maneira como Carlos falava da família não soava natural. Muita cautela, muitos silêncios. "E minhas obrigações? Limpeza do andar principal, cozinha e quartos de hóspedes. Os quartos de cima são proibidos, a menos que a doutora Lúcia permita. A lista de cômodos específicos está aqui." Ele lhe entregou um papel com instruções detalhadas. Nesse momento, uma voz suave veio da sala. "Carlos, é a pessoa nova?" A mulher que apareceu na porta tinha talvez 45 anos, cabelos claros presos em um coque e pele pálida. Vestia um vestido elegante, mas discreto, em azul marinho. Seus olhos, grandes e azuis, tinham uma espécie de tristeza que Regina reconheceu imediatamente. "Dona Beatriz, esta é Regina Souza,
a nova diarista, apresentou a Carlos. Prazer em conhecê-la, disse Beatriz suavemente, estendendo a mão. Seu aperto era fraco, incerto. Espero que a senhora se sinta confortável aqui. A última palavra foi dita com hesitação, como se ela mesma não estivesse convencida de que o conforto fosse possível naquela casa. As crianças estão bem? Perguntou Regina diretamente, não conseguindo se conter. Beatriz estremeceu quase imperceptivelmente. Elas estão sob ótimos cuidados, interveio Carlos rapidamente. Talvez possamos passar para os assuntos práticos? Mas Regina já sabia que muito mais se escondia naquela casa do que queriam lhe mostrar. E ela, uma mulher que havia perdido seu próprio filho por negligência, não podia simplesmente ignorar aquela premonição. No primeiro dia de trabalho, Regina foi introduzida ao ritmo de funcionamento do solar por Carlos, que se mostrou muito mais perspicaz do que ela inicialmente pensara. Ele lhe mostrou as dependências de serviço no porão, a despensa cheia de porcelanas e pratas e a grande cozinha, equipada com aparelhos modernos, mas usada com economia. A casa tem 12 quartos, sem contar os de serviço, explicou ele, conduzindo-a pelos cômodos. Mas a maioria está vazia. A família não recebe visitas há anos. Regina notou como Carlos escolhia as palavras cuidadosamente. Ele não falava diretamente, mas seu silêncio dizia mais do que a mais longa história. Por volta das 10 da manhã, enquanto limpava a biblioteca no térreo, ouviu passos na escada. A mulher que desceu era completamente diferente da delicada Beatriz. A doutora Lúcia Bittencourt tinha cerca de 50 anos, cabelos curtos e grisalhos e traços faciais marcantes. Vestia um jaleco médico branco e segurava uma pasta de couro. A senhora deve ser a nova diarista, disse ela sem sorrir, medindo Regina com o olhar. Espero que Carlos tenha explicado as regras sobre os andares superiores. Sim, doutora. Excelente. Minhas pacientes exigem tranquilidade absoluta. O menor ruído pode desencadear uma crise nelas. Está claro? Regina assentiu, mas algo na maneira de falar da doutora Lúcia a deixou apreensiva. Havia muito controle nisso, muitas proibições. E as crianças, como elas estão? Lúcia parou no meio do passo. Não, são crianças comuns, senhora Regina. Elas sofrem de uma doença genética rara que causa uma debilidade extrema do sistema nervoso. Qualquer estimulação desnecessária pode ser perigosa para elas. Por isso é tão importante manter o silêncio e a ordem. Depois dessas palavras, ela saiu, deixando Regina com a sensação de ter ouvido uma resposta cuidadosamente ensaiada. Perto do meio-dia, enquanto limpava as janelas da sala de jantar, viu as gêmeas pela primeira vez. As avistou através do vidro, duas meninas pequenas sentadas em um banco em uma parte fechada do jardim. Tinham cabelos claros como a mãe e usavam vestidos brancos idênticos. Mas o que a surpreendeu foi a postura delas. Sentavam-se imóveis, olhando para o vazio, como se estivessem ausentes. Regina largou o pano e saiu pela porta dos fundos, querendo vê-las de perto. Quando chegou ao outro lado da grade que separava a parte do jardim delas, uma das meninas, Lívia ou Isabela, ela não conseguia distinguir, levantou o olhar e a encarou diretamente. Naquele olhar havia algo que fez Regina paralisar. Os olhos da criança estavam atentos, conscientes, mas ao mesmo tempo cheios de um tipo de resignação que uma criança de 6 anos não deveria conhecer. Por alguns segundos, a menina a olhou intensamente, como se quisesse transmitir algo. Então virou a cabeça e fixou o olhar na grama novamente. A senhora não deveria estar ali. Regina virou-se bruscamente. Carlos estava a alguns metros atrás dela, sua expressão indecifrável. As crianças parecem tristes, disse ela com cautela. Não é tristeza, senhora Regina.
é o comportamento natural delas. A doença as deixa apáticas. Mas ao dizer isso, ele não conseguia encará-la nos olhos. Passou a tarde lavando o chão do hall principal. A casa era tão silenciosa que ela ouvia cada rangido das tábuas no andar de cima, cada som de passos. Às vezes, vozes abafadas chegavam até ela, sempre o mesmo tom calmo da doutora Lúcia e, ocasionalmente, o choro de uma criança, rapidamente silenciado. Quando terminou o trabalho, Beatriz apareceu no hall com uma xícara de chá nas mãos trêmulas. "Como foi o primeiro dia?" perguntou ela suavemente. "Tudo bem, obrigada. Uma casa linda." Beatriz assentiu, mas seu olhar vagava pelas paredes, como se procurasse algo que não conseguia encontrar. "A senhora tem filhos?" "Tive um filho", respondeu Regina, sem esconder a dor na voz. "Faleceu há 3 anos. Beatriz parou com a xícara nos lábios. "Desculpe, não deveria ter perguntado." "Tudo bem. E suas filhas, elas saem muito de casa?" "Não, não podem. A doutora diz que é muito cansativo para elas." Havia uma resignação tão profunda em sua voz que Regina sentiu um nó no estômago. Naquela noite, voltando para seu pequeno apartamento no centro da cidade, Regina não conseguia parar de pensar naquela casa estranha, nas crianças sentadas como estátuas no jardim, na mãe que falava das próprias filhas como se fossem sentenças, não pessoinhas, na médica que controlava cada aspecto do lugar. Algo estava errado, e Regina, que havia perdido seu próprio filho por negligência médica, não podia simplesmente fingir que não via. A segunda semana de trabalho trouxe mais perguntas do que respostas para Regina. Ela notou que a casa funcionava de acordo com um cronograma rígido, que parecia mais um horário de trem do que um ritmo de vida familiar normal. Toda manhã, às 8, a doutora Lúcia descia com uma pasta cheia de documentos. Às 9h30, voltava para cima para a visita de controle às crianças. À tarde, pontualmente às 3, realizava a sessão com o paciente, como chamava os encontros com Eduardo. Beatriz movia-se pela casa como um fantasma, sempre com um livro na mão, que raramente lia, mais frequentemente apenas segurava como um talismã. Naquele dia, Regina limpava o quarto no térreo que servia como biblioteca, quando ouviu um trecho de conversa vindo do corredor. Beatriz falava ao telefone, e sua voz, geralmente baixa e incerta, agora soava desesperada. "Não, mãe, está tudo bem. As crianças estão bem cuidadas. Sim, a Lúcia está cuidando delas. Não, Eduardo ainda não pode. Eu entendo que a senhora se preocupa, mas realmente não há necessidade de vir." Houve uma longa pausa, e então Beatriz acrescentou com a voz embargada: "Às vezes eu mesma não sei o que é verdade e o que... Não, nada. Desculpe. Tenho que desligar." Regina ouviu os passos se afastarem em direção à sala. Algo naquela conversa era inquietante. Beatriz soava como alguém tentando convencer a si mesma das palavras que pronunciava. À tarde, enquanto limpava as janelas do andar de cima, no único corredor ao qual tinha acesso, ouviu um som estranho. Era algo entre um choro e um gemido, vindo de trás de uma porta fechada no final do corredor. A porta tinha uma placa: "Privado, proibido a entrada." Ela hesitou por um momento e então se aproximou silenciosamente. O som cessou, mas logo ouviu outra voz, masculina, abafada, como se alguém falasse através de um travesseiro. "Por favor, quero ver minhas filhas." E então o tom calmo e profissional da doutora Lúcia: "Eduardo, já conversamos sobre isso. Você ainda não está pronto. Isso pode ser prejudicial para as crianças e para você. Mas eu me sinto melhor, de verdade. Só por um momento. Hoje não, talvez na próxima semana, se você cooperar com o tratamento." Regina recuou na ponta dos pés, o coração batendo forte. O homem por trás daquelas portas parecia desesperado, mas não como uma pessoa mentalmente instável.
Ele soava como alguém que implorava por um direito humano básico, o direito de um pai de ver suas filhas. Naquela mesma noite, ela decidiu ficar até mais tarde, fingindo que terminava a limpeza do porão. Quando a casa mergulhou no silêncio, ela subiu as escadas em silêncio. O corredor estava na penumbra, mas uma luz fraca vinha do quarto das crianças. Ela se aproximou da porta entreaberta e espiou cautelosamente. 2 pequenas camas estavam em lados opostos do quarto, e entre elas estava a doutora Lúcia. Nas mãos, ela segurava um pequeno frasco e umedecia um pedaço de tecido com ele. "Tudo bem, meninas. Isso vai ajudar vocês a dormir melhor." Regina viu a médica colocar os tecidos umedecidos debaixo dos travesseiros das meninas. Por um momento, uma das gêmeas, a que antes a olhara através da grade, abriu os olhos e olhou para a doutora Lúcia. Havia medo naquele olhar. "Não quero dormir. Difícil respirar", sussurrou a criança. "Shh, Lívia, é remédio. Você tem que ser boazinha." Lívia fechou os olhos, mas sua respiração tornou-se superficial, como se realmente tivesse dificuldade para respirar. Regina recuou, chocada com o que vira. Qualquer que fosse o remédio dado às crianças, claramente não lhes fazia bem. E a maneira como a doutora Lúcia fazia isso, às escondidas à noite, quando ninguém podia observá-la, não se parecia com nenhum procedimento médico padrão. Voltando para casa, ligou para Mariana. "Filha, preciso te perguntar uma coisa. Um farmacêutico consegue reconhecer uma substância pelo cheiro?" "Mãe, o que está acontecendo? A senhora parece nervosa." "Talvez, mas me fale sobre cheiros. Alguns medicamentos têm cheiros característicos, especialmente os do grupo dos benzodiazepínicos ou barbitúricos. Mas para ter certeza, eu precisaria de uma amostra para análise." "Mãe, a senhora não está fazendo nada perigoso, está?" Regina pensou por um momento. "Preciso verificar algo no trabalho. Pode ser importante para a segurança das crianças." Houve um silêncio do outro lado da linha. "Se a senhora suspeita que algo de errado está acontecendo, chame a polícia." "Não tenho provas. Apenas uma intuição. Mas prometo, serei cautelosa." Após a conversa, Regina sentou-se em sua cozinha, olhando para a foto de Lucas na geladeira. Seu filho sorria para ela da moldura, para sempre um menino de 7 anos em seu uniforme escolar. "Não vou permitir que outras crianças sejam prejudicadas", sussurrou ela para a foto. "Não desta vez." No dia seguinte, ela decidiu agir. Se algo ruim estava acontecendo na casa dos Vasconcelos, ela precisava descobrir. Por Lívia e Isabela, por Eduardo, que implorava pelo direito de ver suas filhas, e por si mesma, porque não podia viver com mais um caso de negligência em sua consciência. Regina começou a 3ª semana de trabalho com um plano concreto. Decidiu aproveitar o fato de que quarta-feira era o dia em que a doutora Lúcia saía a tarde inteira para sua clínica particular na cidade. Isso lhe dava algumas horas de relativa tranquilidade. Naquela manhã, fingindo que limpava o quarto das crianças de acordo com o cronograma, ela examinou cuidadosamente o espaço debaixo das camas das gêmeas. Debaixo do colchão de Lívia, encontrou um pequeno frasco de plástico com uma inscrição desconhecida. O rótulo estava parcialmente apagado, mas dava para ler um fragmento. "Mazepam 2000 ml, apenas para uso VET." O resto era ilegível, mas o que ela viu foi suficiente. Regina discretamente derramou algumas gotas do líquido em um pequeno recipiente de colírio que sempre carregava no bolso do avental. "O que a senhora está fazendo?" Regina deu um pulo, virando-se bruscamente. Na porta estava Lívia, vestida com seu vestido branco, mas desta vez seus olhos estavam atentos, vivos. A menina parecia completamente diferente de todas as observações anteriores. Ela estava presente, consciente. "Estou limpando seu quarto", respondeu Regina suavemente. "E como você se sente?" Lívia se aproximou,
olhando cautelosamente ao redor. Hoje de manhã a tia Lúcia saiu mais cedo. Não me deu remédio no café da manhã, sussurrou ela. Às vezes, quando não o tomo, me sinto normal. As palavras da criança atingiram Regina como um raio. Que remédio, querida? Aquele que faz tudo ficar nebuloso e que me dificulta falar e que me faz não lembrar das coisas. A tia diz que me ajuda a ficar saudável, mas eu não gosto de tomar. Regina se ajoelhou diante da menina, tentando esconder o choque. E onde está sua irmã? Isabela ainda está dormindo. Ela tomou uma dose dupla ontem, porque chorou quando a tia tirou nossos livros. Ela disse que nos cansava. Livros cansam vocês? Não. Lívia balançou a cabeça energicamente. Nós amamos livros, mas a tia diz que pensar faz mal para nossas cabeças, que devemos ficar calmas e não fazer perguntas. Nesse momento, ouviram-se passos na escada. Lívia mudou imediatamente. Seu rosto ficou inexpressivo, seus ombros caíram e seu olhar se tornou ausente. Rápido, deite-se, sussurrou ela para Regina. Finja que está limpando. A menina se jogou na cama e fechou os olhos, fingindo dormir. Carlos entrou no quarto com uma bandeja de comida. Senhora Regina, posso perguntar o que a senhora faz aqui? Os quartos das crianças só devem ser limpos na presença da doutora Lúcia ou da dona Beatriz. Desculpe, pensei que era permitido quando as crianças estavam dormindo. Mentiu Regina. Carlos olhou para a figura imóvel de Lívia, depois de volta para Regina. Por um momento, algo que ela poderia interpretar como compreensão passou por seus olhos. Por favor, venha comigo, disse ele suavemente. Regina o seguiu até o corredor, o coração batendo forte. Senhora Regina, começou Carlos quando já estavam fora do alcance da audição do quarto das crianças. A senhora notou algo inquietante nesta casa? A pergunta foi tão inesperada que Regina, por um momento, não soube o que responder. Por que o senhor pergunta? Porque trabalho aqui há 15 anos. Eu vi o senhor Eduardo ser um pai normal e amoroso. Eu vi as crianças serem meninas comuns e alegres. E eu vi como tudo mudou quando a doutora Lúcia começou a gerenciar a saúde delas. Regina o olhava com os olhos arregalados. Por que o senhor me diz isso? Porque nas últimas semanas eu a observei. A senhora vê o mesmo que eu, não vê? Que algo não está certo aqui. Regina assentiu lentamente. Lívia acabou de me dizer que, quando não toma o remédio, se sente normal. Isso significa que elas estão sendo medicadas, completou Carlos sombriamente. Suspeito disso há anos, mas não tinha provas. E quando tentei falar com a dona Beatriz, a doutora Lúcia ameaçou me acusar de insinuações e arruinar minha reputação. E o senhor Eduardo? Não, o vejo há 2 anos. A doutora afirma que qualquer encontro pode provocar uma crise de agressividade nele. Mas eu o lembro de antes da doença. Ele era o homem mais gentil que eu conhecia. Regina tirou do bolso o pequeno frasco com a amostra do líquido. Encontrei isso debaixo do colchão de Lívia. Minha filha é farmacêutica. Ela pode analisar isso. Carlos olhou para o frasco e então para Regina, com uma mistura de esperança e medo. Se o que pensamos for verdade, isso significa que coisas terríveis aconteceram aqui por anos. Mas podemos parar isso, disse Regina com determinação. Só precisamos coletar provas. Será perigoso. A doutora Lúcia tem grande influência. É uma médica respeitada, tem contatos na área da saúde, nos tribunais. E eu sou uma mãe que perdeu um filho por negligência médica, interrompeu Regina. Não tenho medo de médicos influentes, tenho medo de viver com a consciência de que poderia ter ajudado e não fiz nada. Carlos ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. Então teremos que ser muito cautelosos e temos que agir rápido.
Amanhã a doutora Lúcia planeja aumentar a intensidade do tratamento das crianças. Ouvia falar sobre isso para a dona Beatriz. Regina sentiu o sangue gelar nas veias. O tempo estava acabando. Naquela mesma noite, Regina encontrou-se com Mariana em uma pequena cafeteria nos arredores da cidade. A filha veio de seu apartamento com um kit portátil de análise química que pegara emprestado da universidade. "Mãe, estou realmente preocupada com o que a senhora está fazendo", disse Mariana, coletando cuidadosamente a amostra do líquido com uma pipeta. "Se o que a senhora pensa for verdade, significa que por anos as crianças estão sendo sistematicamente envenenadas por uma pessoa em quem todos confiam", completou Regina. "Filha, eu vejo nos olhos da Lívia o mesmo que vi nos olhos de Lucas, quando os médicos me diziam que estava tudo bem e eu sabia que algo não estava certo." Mariana trabalhou em silêncio por cerca de 15 minutos, testando a amostra com diferentes reagentes. Finalmente ela levantou a cabeça com o rosto pálido. "Mãe, isso não é remédio para humanos. É um preparado veterinário. Diazepam combinado com cetamina, modificado para liberação lenta por inalação. Isso é completamente proibido em humanos, especialmente em crianças. Pode causar danos cerebrais, problemas respiratórios, dependência." Regina fechou os olhos, sentindo ao mesmo tempo alívio e terror. Ela tinha a prova, mas essa prova significava que coisas horríveis estavam acontecendo por anos. "O que fazemos agora?" "A senhora precisa de mais provas", disse Mariana, "e precisa de alguém que acredite na senhora. Tenho um amigo da universidade, Felipe Nogueira. Ele é jornalista investigativo, especializado em abusos médicos. Talvez possa ajudar." No dia seguinte, Regina voltou ao trabalho com um novo plano. Felipe Nogueira a procurou na noite anterior com uma pequena câmera escondida e um gravador de áudio. Se ela queria provar o que estava acontecendo, precisava de gravações. Desta vez, porém, a atmosfera na casa era diferente. A doutora Lúcia parecia tensa e Beatriz movia-se pela casa como uma pessoa em transe. Carlos avisou Regina pela manhã. Algo mudou. A doutora conversou longamente ao telefone ontem à noite. Ouvi um trecho, algo sobre acelerar procedimentos e preparar documentos para transferência. Transferência? Ela fala em levar as crianças para uma clínica especializada no exterior. Afirma que o estado delas piorou e que precisam de tratamento intensivo em um centro na Suíça. Regina sentiu pânico. Se a doutora Lúcia levasse as crianças para o exterior, talvez nunca mais seria possível provar a verdade. Por volta do meio-dia, ouviu vozes alteradas vindas da sala. Aproximou-se cautelosamente, escondendo-se atrás do batente da porta. "Não entendo por que tão de repente", dizia Beatriz com a voz trêmula. "Ontem a senhora disse que o estado das meninas estava estável." "Beatriz, eu sou médica", respondia a doutora Lúcia em um tom que não admitia contestação. "Vejo sinais de piora que você não consegue perceber. Lívia tem episódios de hiperatividade. Isabela está desenvolvendo resistência ao tratamento atual. Na Suíça, eles têm métodos modernos de terapia gênica. Mas Eduardo sabe disso? Posso falar com ele?" "Eduardo não está em condições de tomar decisões racionais. Você sabe disso. O estado dele também está piorando. Ontem ele tentou sair do quarto. Tornou-se agressivo quando foi impedido." "Agressivo? Eduardo?" Na voz de Beatriz havia incredulidade. Pessoas com doenças mentais podem ser muito convincentes quando querem manipular seus entes queridos. Por isso determinei que as crianças partirão na próxima semana e Eduardo será transferido para minha clínica particular, onde terá os cuidados adequados. Regina, de repente, compreendeu toda a extensão do plano da doutora Lúcia. Não só queria se livrar das crianças, mas também de Eduardo. Controle total sobre a família e a fortuna. Naquela noite, quando a casa mergulhou no silêncio, Regina e Carlos se encontraram no porão.
Carlos trouxe uma caixa velha de documentos. São coisas do Sr. Eduardo de antes da doença, sussurrou ele. Eu as escondi quando a doutora mandou tirar tudo do escritório dele. Pensei que talvez um dia pudessem ser úteis. Na caixa havia fotos de família. Eduardo com a esposa e as filhas. Pequenas, todos sorridentes, felizes. Havia também documentos médicos de anos atrás que mostravam que as crianças eram completamente saudáveis até o momento em que começaram a ser tratadas pela doutora Lúcia. Carlos, o senhor se lembra quando exatamente o senhor Eduardo adoeceu? Foi estranho, disse Carlos, franzindo a testa. Por anos ele foi saudável e então, de repente, uma noite, a doutora Lúcia chamou uma ambulância. Ela disse que ele teve um colapso nervoso, tentou machucar as crianças, mas eu estava na casa naquela noite. Ouvi gritos, mas não parecia agressividade, parecia alguém implorando por ajuda. E quanto tempo depois a doutora começou a tratar as crianças? Imediatamente. Ela disse que o trauma do ataque do pai poderia ter desencadeado sintomas psiquiátricos nelas. Começou a terapia calmante. Regina sentiu o quebra-cabeça começar a formar uma imagem assustadora. Eduardo provavelmente descobriu algo sobre o que estava acontecendo com suas filhas. Quando tentou intervir, foi silenciado, e sua esposa foi convencida de que ele era instável. Precisamos chegar até Eduardo, disse ela. Se ele estiver consciente, pode nos ajudar a provar a verdade. É impossível. A doutora guarda as chaves do quarto dele e nunca permite que ninguém entre lá. Regina olhou para Carlos com determinação. Então teremos que fazer algo impossível. O tempo está acabando. O plano era arriscado, mas naquela situação não havia espaço para cautela. Felipe Nogueira preparou para Regina uma microcâmera tão pequena que ela podia esconder no botão do avental e um dispositivo de escuta disfarçado de fone de ouvido. No dia seguinte, Regina chegou cedo ao trabalho. Ela sabia que a doutora Lúcia geralmente ia ao quarto de Eduardo às 7 da manhã para a verificação matinal. Era sua chance. Ela se escondeu em um dos quartos no final do corredor e esperou. Pontualmente às 7, ouviu os passos da doutora Lúcia na escada. A mulher carregava uma bandeja com comida e uma pequena bolsa médica. Depois de alguns minutos, a porta do quarto de Eduardo abriu-se novamente. A doutora saiu, mas esqueceu de trancar a chave. Provavelmente esperava um rápido retorno. Regina esperou mais 5 minutos. Então se aproximou silenciosamente da porta. Empurrou-a com cautela e se viu em um quarto espaçoso, que outrora deve ter sido uma suíte elegante, mas que agora parecia uma cela de hospital. Na cama estava sentado um homem que parecia muito mais velho do que 55 anos. Seus cabelos estavam completamente grisalhos, o rosto emagrecido, mas os olhos estavam atentos e inteligentes. Quem é a senhora? Perguntou ele suavemente, olhando para ela com surpresa. Sou Regina Souza, a diarista, mas na verdade estou aqui para ajudá-lo. Eduardo a observou por um momento, como se não pudesse acreditar no que ouvia. A senhora sabe o que está acontecendo com minhas filhas? Sei que estão sendo medicadas e sei que o senhor não está doente mentalmente. Eduardo fechou os olhos e lágrimas escorreram por suas bochechas. Há 3 anos tento explicar isso para todos, mas a Lúcia, ela controla todos os meus medicamentos, todas as visitas médicas. Quando tentei contar a verdade a Beatriz, a Lúcia a convenceu de que eu tinha alucinações. O que realmente aconteceu naquela noite em que o senhor supostamente teve um colapso? Encontrei frascos estranhos no quarto das meninas. Quando perguntei a Lúcia o que era, ela disse que eram vitaminas. Mas a minha Lívia estava ausente, como se estivesse sob efeito de entorpecentes. Comecei a fazer perguntas, a exigir a opinião de um médico independente. Eduardo se levantou da cama, embora fosse visível que tinha dificuldades.
Naquela noite, a Lúcia me deu um chá. Ela disse que me ajudaria a me acalmar. Mas havia algo naquele chá. Comecei a ter alucinações, me senti confuso. Então ela chamou um psiquiatra, amigo dela, que diagnosticou que eu estava em estado de psicose. E o que aconteceu depois? Por meses, recebi medicamentos que me impediam de pensar claramente. Mas há um ano estou lentamente reduzindo as doses. Finjo que os tomo, mas os cuspo. Lúcia pensa que ainda estou sob controle. Regina ligou o gravador escondido no fone de ouvido. Por favor, me conte tudo o que o senhor sabe sobre o que está acontecendo com suas filhas. A Lúcia administra sedativos a elas por inalação. Descobri isso por acaso, quando um dia ela entrou no quarto delas mais cedo e deixou os frascos abertos. Aquele cheiro era algo químico, artificial. Quando tentei saber mais, ela ameaçou que, se eu não parasse de interferir no tratamento, levaria as crianças para uma instituição psiquiátrica. Por que sua esposa acredita nela? Eduardo suspirou. Profundamente. Beatriz sempre foi sensível. Após o meu colapso, ela ficou em choque, sentindo-se impotente. A Lúcia tornou-se seu único apoio. Gradualmente, a convenceu de que só ela poderia ajudar a família. E agora, Beatriz está tão dependente desse controle que tem medo de questionar as decisões da Lúcia. Nesse momento, ouviram-se passos no corredor. Eduardo agarrou Regina pela mão bruscamente. Por favor, a senhora precisa ajudá-las. A Lúcia fala em levá-las para a Suíça. Se isso acontecer, nunca mais as verei. Lutarei por suas filhas, sussurrou Regina. Mas preciso da sua ajuda. O senhor tem algum documento, alguma prova? Eduardo foi rapidamente até o guarda-roupa e tirou de um bolso secreto na roupa um pequeno envelope. São cópias dos antigos resultados de exames das meninas. Fiz por conta própria antes que a Lúcia assumisse o controle. Elas são completamente saudáveis. Regina guardou o envelope no bolso do avental exatamente no momento em que a porta se abriu. O que a senhora faz aqui? A doutora Lúcia estava na porta. Seu rosto estava gelado. Desculpe, doutora. Eu estava limpando o corredor e ouvi o senhor Eduardo chamando por ajuda. Pensei que ele talvez não estivesse bem. Não a autorizei a entrar neste quarto. Eu sei, mas... Eduardo, a doutora virou-se para o homem. Você teve outro episódio? Tentou manipular esta mulher? Eduardo olhou para Regina e depois para sua cunhada. Sim, disse ele suavemente. Tive alucinações. Pareceu-me que esta senhora era minha filha. Desculpe pelo transtorno. A doutora Lúcia o olhou desconfiada, mas assentiu. Vejo que preciso aumentar a dose de seus medicamentos. E a senhora Regina, está proibida de se aproximar deste quarto. Está claro? Sim, doutora. Enquanto Regina saía do quarto, Eduardo a olhou pela última vez. Em seus olhos havia um pedido e esperança ao mesmo tempo. Descendo as escadas, Regina sabia que já tinha tudo o que precisava para provar a verdade. Mas também sabia que a doutora Lúcia estava começando a suspeitar de algo. O tempo para a ação final estava se esgotando. Naquela mesma noite, Regina encontrou-se com Mariana e Felipe no apartamento da filha. Sobre a mesa, espalharam todas as provas coletadas, gravações, amostras químicas, antigos documentos médicos e fotos. Isso é suficiente para pará-la, afirmou Felipe, examinando o material. Mas precisamos agir rápido e estrategicamente. A doutora Lúcia tem influência, então precisamos de testemunhas absolutamente confiáveis e apoio oficial. Quem você tem em mente? Perguntou Mariana. Conheço a doutora Helena Costa do Hospital Pediátrico Central. Ela é uma toxicologista renomada, especializada em casos de envenenamento em crianças. Se ela confirmar nossas análises... Nesse momento, o telefone de Regina tocou. Era Carlos, com a voz trêmula. Senhora Regina,
A senhora precisa vir imediatamente. Aconteceu algo terrível. O que está acontecendo? A doutora Lúcia, ela deu às crianças algo muito mais forte do que o habitual. Lívia perdeu a consciência. Isabela mal respira. Beatriz está em histeria. E a doutora afirma que é o curso natural da doença. Ela já chamou a ambulância para levá-las à sua clínica particular. Regina sentiu o mundo girar ao seu redor. Estamos indo, disse ela a Felipe e Mariana. Quando chegaram ao solar, uma ambulância já esperava na entrada. Pelas janelas, podia-se ver o caos. Beatriz corria pelos corredores, gritando e chorando, enquanto a doutora Lúcia dava ordens calmamente aos paramédicos. Regina correu para dentro da casa, ignorando os protestos. Onde estão as crianças? Por favor, não interfira, disse a doutora Lúcia em tom glacial. É uma situação médica. A senhora não tem nada a procurar aqui. Mas Regina já estava correndo escada acima. No quarto das gêmeas, encontrou uma cena aterrorizante. Lívia estava imóvel, sua respiração muito superficial. Isabela estava consciente, mas suas pupilas estavam tão dilatadas que as íris eram quase invisíveis. O que a senhora fez com elas? Gritou Regina para a doutora Lúcia, que acabara de entrar atrás dela. Tiveram uma crise da doença. Eu lhes dei um sedativo para aliviar os sintomas. Que dose? A senhora lhes deu? Não é da sua conta. Por favor, saia deste quarto. Nesse momento, Felipe apareceu com a câmera. Doutora Lúcia Bittencourt, Felipe Nogueira, jornalista investigativo. A senhora pode explicar por que estava administrando sedativos veterinários a crianças? O rosto da doutora Lúcia mudou imediatamente. Não sei do que o senhor está falando. São calúnias. Temos as análises químicas dos medicamentos encontrados no quarto das crianças. Diazepam combinado com cetamina, um preparado destinado exclusivamente ao uso veterinário. Beatriz, que acabara de entrar no quarto, parou paralisada. Lúcia, do que eles estão falando? A doutora Lúcia tentou recuperar o controle. Beatriz, essas pessoas querem prejudicar sua família. Estão tentando questionar meus métodos de tratamento porque... Que medicamentos veterinários? Interrompeu Beatriz com a voz trêmula. Mariana se adiantou com os resultados das análises. Suas filhas foram sistematicamente envenenadas por anos com substâncias que podem causar danos cerebrais, problemas respiratórios e dependência. Isso não é tratamento, isso é tortura. Beatriz olhou para suas filhas inconscientes, depois para sua cunhada. Lúcia, me diga que não é verdade. Claro que não é verdade. Essas pessoas... Onde está meu marido? Gritou. Beatriz de repente. Quero falar com Eduardo, agora. Beatriz, Eduardo está doente. Não pode... Quero vê-lo. Regina olhou para Carlos, que assentiu. Juntos, subiram até o quarto de Eduardo. A doutora Lúcia tentou detê-los, mas Beatriz já estava fora de controle. Quando abriram a porta do quarto de Eduardo, Beatriz viu seu marido sentado em uma cadeira, lúcido e consciente. Eduardo olhou para a esposa pela primeira vez em 3 anos. Beatriz, disse ele suavemente, senti tanto a sua falta. Beatriz estava na porta, chocada. Mas a Lúcia disse que você estava... que você não podia. Estou plenamente consciente, Beatriz. Por meses tentei te dizer isso, mas a Lúcia controlava todos os meus contatos com você. A doutora Lúcia entrou atrás deles no quarto, seu rosto agora cheio de desespero. Beatriz, Eduardo está tendo um episódio de lucidez. Isso faz parte da doença dele. Você não pode confiar nele. Mas Beatriz já não ouvia. Aproximou-se do marido e pegou sua mão. Nossas filhas estão saudáveis? Sim, respondeu Eduardo. Elas estão completamente saudáveis. A Lúcia as medicava há 3 anos para manter o controle sobre a família e a fortuna. Um silêncio tomou o quarto. Então Beatriz se virou para a irmã. Você...
por todo esse tempo. Nossas filhas. A doutora Lúcia viu que tudo estava desmoronando. Pânico apareceu em seus olhos. Vocês precisam acreditar em mim. Eu fiz tudo pelo bem da família. Eduardo estava instável. As crianças tinham problemas de desenvolvimento. Não! Gritou Beatriz. Você destruiu minha família por anos! Os paramédicos que ouviram os gritos subiram. Felipe filmava tudo discretamente. Por favor, senhores, disse uma das paramédicas. As crianças precisam de hospitalização imediata para desintoxicação. Mas não na clínica particular da doutora Lúcia. No hospital estadual, sob a supervisão de especialistas independentes. A doutora Lúcia tentou protestar, mas já era tarde demais. A verdade viera à tona, e seu mundo de controle e manipulação começou a desabar como um castelo de cartas. No Hospital Pediátrico Central, seguiram-se horas que mudaram tudo. A doutora Helena Costa, a toxicologista que Felipe havia pedido para consultar, confirmou os piores temores. As crianças haviam sido sistematicamente envenenadas por anos e seus organismos estavam cheios de substâncias que nunca deveriam estar em um corpo humano, especialmente de uma criança. Regina sentou-se no corredor do hospital junto com Beatriz, que chorava baixinho, ainda sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Como pude ser tão cega? Sussurrava ela. Minhas próprias filhas. E eu permiti que ela... Não se culpe, disse Regina suavemente. Ela era uma mestra da manipulação. Usou seu amor pela família contra você. Eduardo, pela primeira vez em 3 anos em liberdade, caminhava pelo corredor como um homem que tenta se lembrar de como funcionar no mundo. Estava fisicamente fraco, mas sua mente estava afiada. Regina, ele se aproximou dela. Obrigado. Se não fosse a senhora, nossas filhas... Ele não terminou a frase, pois sua voz falhou. Nesse momento, Felipe apareceu com uma expressão séria. A doutora Lúcia foi detida, disse ele, mas isso é apenas o começo. A polícia encontrou em sua clínica particular documentos que indicam que este não foi um caso isolado. Outras famílias, outras crianças. Quantas eram? Perguntou Eduardo. Por enquanto, confirmaram 6 famílias, todas ricas, todas com crianças tratadas por ela por várias supostas doenças genéticas ou psiquiátricas. Beatriz estremeceu. Ela fazia isso por dinheiro? Em parte, sim, mas era algo mais, disse Felipe. Conversei com um psiquiatra forense. Na opinião dele, também era um tipo de necessidade patológica de controle. Lúcia Bittencourt criava pequenos reinos onde ela era uma deusa decidindo sobre a vida e a morte. Naquela noite, quando as crianças foram colocadas na unidade de desintoxicação e Eduardo passou por exames básicos, Regina se encontrou sozinha com Carlos na cafeteria vazia do hospital. Sabe, senhora, disse o mordomo, por todos esses anos senti que deveria ter feito algo, mas tive medo. Pensei que era apenas um empregado que ninguém acreditaria em mim contra uma médica respeitada. É natural, respondeu Regina. Ela construiu um sistema em que todos se sentiam impotentes, mas sua ajuda foi crucial. Sem o senhor, eu nunca teria conseguido chegar à verdade. O que será da família agora? Regina olhou pela janela para o corredor, onde Eduardo segurava a mão de Beatriz e ambos olhavam para a porta do quarto atrás do qual estavam suas filhas. Eles terão que reconstruir tudo do zero. Confiança, amor, normalidade. Isso levará anos, mas eles já têm o que não tiveram nos últimos 3 anos. O quê? A verdade. O dia seguinte trouxe mais choques. A doutora Lúcia Bittencourt, diante de provas inquestionáveis, começou a depor. Suas motivações se revelaram ainda mais perversas do que qualquer um poderia ter imaginado. Durante o interrogatório, um trecho do qual Felipe obteve de um amigo na promotoria, Lúcia Bittencourt disse: Fiz isso para o bem deles. Crianças ricas são mimadas, mal educadas.
Meu tratamento as tornava calmas, obedientes. Os pais eram gratos pela paz em casa. E o senhor Eduardo? Perguntou o promotor. Eduardo começou a fazer muitas perguntas. Não entendia que, às vezes, um pai precisa ser afastado para o bem das crianças. Meus métodos eram não convencionais, mas eficazes. A senhora chama o envenenamento sistemático de crianças de métodos? Eu chamo de garantia de estabilidade emocional em famílias difíceis. Felipe, lendo os trechos do depoimento para Regina, balançou a cabeça. É uma mulher doente, mas isso não muda o fato de que por anos ninguém a parou porque ela tinha o título de doutora e influência. Regina pensou em seu filho Lucas, em como os médicos lhe diziam que estava tudo bem, enquanto ela sabia que algo não estava certo. O sistema de saúde tem falhas, disse ela, e pessoas como ela sabem perfeitamente como explorá-las. À noite, Eduardo pediu a Regina uma conversa particular. Eles se encontraram na pequena capela do hospital. Não sei como agradecê-la, começou ele. A senhora salvou minha família. Eu fiz apenas o que qualquer mãe faria em meu lugar. Não é verdade, disse Eduardo suavemente. A maioria das pessoas teria virado as costas. Não quereriam problemas. Mas a senhora arriscou tudo por crianças que nem eram suas. Regina pensou em Lucas, em como ela queria tanto que alguém lutasse por ele quando ela não sabia como. Toda criança merece alguém que lute por ela, disse ela. É só isso. Eduardo assentiu com lágrimas nos olhos. Terei que aprender a ser pai novamente. Por 3 anos, fui prisioneiro em minha própria casa, e elas não se lembram de mim como um pai saudável. Elas são fortes, disse Regina. Vi isso nos olhos de Lívia. Mesmo sob os efeitos dos remédios, ela lutou. Vocês todos ficarão bem, só precisam de tempo. Mas quando Regina voltou para casa naquela noite, ela sabia que o período mais difícil para a família Vasconcelos estava apenas começando. A verdade havia sido revelada, mas suas consequências estavam apenas se manifestando. 1 semana após a prisão da doutora Lúcia, a casa dos Vasconcelos parecia um lugar diferente. Regina voltou ao trabalho, mas desta vez não como diarista. Eduardo pediu que ela ficasse como alguém para ajudar a família a voltar à normalidade. O primeiro desafio foi trazer as crianças de volta para casa. Lívia e Isabela passaram 5 dias no hospital para desintoxicar seus organismos das substâncias tóxicas. Quando voltaram, estavam fisicamente fracas, mas suas mentes, pela primeira vez em anos, estavam completamente lúcidas. Regina testemunhou o primeiro encontro verdadeiro de Eduardo com suas filhas em 3 anos. As crianças o lembravam como pai, mas suas memórias estavam misturadas com os anos de torpor farmacológico. Papai? Disse Lívia, incerta, quando Eduardo entrou no quarto delas. Você é mesmo nosso pai? Sim, meu amor, eu sou o pai de vocês. Mas a tia Lúcia disse que você estava doente e que não podíamos te ver, porque faria mal para nós. Eduardo ajoelhou-se diante das filhas. Sua voz tremia. A tia Lúcia disse muitas coisas que não eram verdadeiras. Eu nunca estive doente de uma forma que as machucaria. Senti muito a falta de vocês. Isabela, a mais nova das gêmeas, aproximou-se dele cautelosamente. Podemos ser uma família normal agora? Sim, disse Eduardo, abraçando as 2 filhas. Seremos uma família normal. Mas Regina via quanto trabalho havia pela frente. As crianças tinham problemas de concentração após anos de uso de entorpecentes. Beatriz estava em profunda depressão, culpando-se por não ter percebido a verdade. Eduardo, embora livre, ainda sentia os efeitos físicos e
psicológicos de 3 anos de isolamento e tratamento forçado. Ao mesmo tempo, surgiam problemas relacionados ao processo judicial. A doutora Lúcia contratou os melhores advogados e tentava reverter o caso, alegando que agira de boa fé, tentando ajudar uma família difícil com problemas psiquiátricos. Felipe trazia notícias do tribunal para Regina todos os dias. A defesa dela alega que Eduardo realmente teve episódios de agressividade e as crianças apresentavam sinais de distúrbios de desenvolvimento, disse ele. Apresentaram até uma testemunha, um médico, que confirma o diagnóstico original. Que médico? Dr. Marcelo Carvalho, psiquiatra infantil. Supostamente examinou as meninas há 3 anos e confirmou que elas precisavam de tratamento psiquiátrico intensivo. Regina sentiu um calafrio. Algo não se encaixava. Felipe, verifique esse doutor Marcelo Carvalho. Se Lúcia Bittencourt conseguiu manipular por anos, ela também poderia ter subornado outros médicos. Naquela noite, Regina conversou com Eduardo sobre o passado. Sentou-se com ele em seu antigo escritório, que estava sendo reformado após 3 anos de abandono. O senhor se lembra do Dr. Marcelo Carvalho, o psiquiatra infantil? Eduardo ponderou. Carvalho, sim, lembro. A Lúcia o trouxe para examinar as meninas quando elas começaram a ser problemáticas, como ela dizia. Mas havia algo estranho nisso. O quê? O exame durou talvez 15 minutos. Foi uma farsa. Carvalho fez algumas perguntas às crianças, olhou para elas por um momento e já tinha um diagnóstico. E depois conversou com a Lúcia por mais de 1 hora a sós. O que o senhor pensou na época sobre esse diagnóstico? Eu sabia que não era verdade. Minhas filhas eram crianças normais e saudáveis. Talvez um pouco agitadas, mas qual criança não é? Foi por isso que comecei a fazer perguntas, e foi por isso que a Lúcia teve que me silenciar. No dia seguinte, Felipe chegou com notícias chocantes. Verifiquei o Dr. Marcelo Carvalho. Adivinhe, há 5 anos, ele foi alvo de um processo por aceitar propina de empresas farmacêuticas em troca de prescrever medicamentos desnecessários a crianças. O caso foi arquivado por falta de provas suficientes, mas sua reputação ficou manchada. E quem foi o advogado dele naquele caso? Felipe sorriu sombriamente. O escritório de advocacia que agora representa a doutora Lúcia Bittencourt. Não é coincidência, Regina. Era uma rede, um psiquiatra corrupto, uma médica de família manipuladora e advogados que os protegiam. Naquela mesma noite, Regina foi convidada por Beatriz para uma conversa particular. Elas se encontraram no jardim, onde uma vez ela vira as crianças sentadas como estátuas. Regina, preciso te perguntar uma coisa, disse Beatriz. Sua voz estava baixa e incerta. Diga. Eduardo, ele pode me perdoar. Por 3 anos acreditei na Lúcia, não lutei por ele, permiti que nossas filhas fossem... Beatriz não conseguiu terminar a frase. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Beatriz, você também foi vítima, disse Regina. A Lúcia manipulou você da mesma forma que manipulou todos os outros. Usou seu amor pela família contra você. Mas eu sou a mãe delas. Eu deveria ter sabido. Eu deveria ter lutado. Regina pegou a mão de Beatriz. Agora você sabe. E agora você pode lutar. Não é tarde demais. Eduardo é tão paciente, tão perdoador. Mas eu vejo a dor em seus olhos. Ele sabe que eu poderia tê-lo salvado antes se tivesse confiado nele. Eduardo a ama, disse Regina. Mas vocês dois precisarão de tempo e talvez de ajuda profissional para superar isso. Não é algo que pode ser consertado em 1 semana ou 1 mês. Beatriz assentiu. Você acha que um dia seremos uma família feliz novamente? Regina olhou para a casa, onde Eduardo lia uma história para as crianças pela primeira vez em 3 anos. O riso delas, o primeiro riso verdadeiro que ela ouvira naquela casa, vinha pela janela aberta.
Acho que a felicidade parecerá diferente de antes, disse ela. Mas sim, acho que vocês encontrarão o caminho de volta um para o outro. Mas no fundo, Regina sabia que o período mais difícil para a família Vasconcelos ainda estava por vir. A verdade havia sido revelada, mas suas consequências estavam apenas se manifestando. Tudo mudou em uma chuvosa noite de quinta-feira, 3 semanas após a prisão da doutora Lúcia. Regina estava em casa, preparando o jantar, quando o telefone tocou. Era Felipe. Sua voz soava ofegante. Regina, temos um problema. Um grande problema. O que aconteceu? O doutor Marcelo Carvalho mudou o depoimento. Agora ele afirma que foi Eduardo quem pediu a ele para emitir um diagnóstico falso para as crianças. Que ele queria silenciá-las porque o incomodavam no trabalho. Regina sentiu a terra sumir debaixo de seus pés. É impossível. Eduardo nunca... Ele tem documentos. Supostas anotações de conversas com Eduardo, datadas do período anterior ao seu colapso. O caso está se complicando. E as provas contra a Lúcia? Os advogados dela questionam tudo. Alegam que as amostras químicas poderiam ter sido forjadas, que as gravações não são autênticas. E agora, com o depoimento de Carvalho, Regina fechou os olhos. Por um momento sentiu-se como há 3 anos, quando os médicos lhe diziam que a morte de Lucas foi uma coincidência infeliz e não negligência. Felipe, vá para o solar, imediatamente. Preciso conversar com Eduardo antes que ele descubra por outras fontes. Quando Regina chegou à casa dos Vasconcelos, encontrou Eduardo na sala, jogando xadrez com Lívia. Pela primeira vez em semanas, ele parecia calmo, quase feliz. Eduardo, precisamos conversar. A sós. Algo em seu tom o deixou imediatamente apreensivo. Ele pediu a Lívia que fosse com a mãe e eles ficaram sozinhos. O Dr. Marcelo Carvalho mudou o depoimento, disse Regina sem rodeios. Ele agora afirma que foi o senhor quem pediu a ele um diagnóstico falso para as crianças. Eduardo a olhou por um momento, como se não entendesse as palavras. O quê? Mas isso é um absurdo. Eu nunca... Ele tem documentos, anotações de conversas. Que conversas? Eu falei com ele talvez 10 minutos na vida. Eduardo se levantou e começou a andar pela sala. Regina, isso tudo está desmoronando. Lúcia tem dinheiro, influência, advogados. E eu sou um homem que por 3 anos foi oficialmente declarado doente mental. Quem vai acreditar em mim? Nesse momento, Beatriz entrou na sala. Com um único olhar para o rosto do marido, ela soube que algo de ruim havia acontecido. O que está acontecendo? Estão tentando virar o caso contra Eduardo, explicou Regina. Beatriz empalideceu. Mas todos nós sabemos que não é verdade. Eu vou depor. As crianças tinham 6 anos quando isso começou, interrompeu Eduardo. E você, por 3 anos, acreditou na Lúcia, não em mim. Como isso vai parecer no tribunal? Um silêncio doloroso tomou conta. Beatriz sentiu as palavras do marido a ferirem como uma faca. Eduardo, eu não sabia exatamente, disse Eduardo. Sua voz tornou-se fria. Você não sabia, ou não quis saber. Por 3 anos, sua irmã destruiu nossas filhas e você a ajudou. Eduardo, gritou Regina. Beatriz também foi vítima. Foi? Eduardo virou-se para ela com lágrimas nos olhos. Eu estava preso em meu próprio quarto. Eu implorei por ajuda e minha própria esposa pensou que eu era louco. As crianças estavam sendo envenenadas e a mãe delas trazia chá para a Lúcia e a agradecia pelos cuidados. Beatriz caiu em prantos e saiu correndo do quarto. Eduardo desabou na poltrona, cobrindo o rosto com as mãos. Meu Deus, o que estou fazendo? Ela também sofreu, mas eu não consigo perdoá-la, não agora, quando tudo está desmoronando novamente. Regina sentou-se ao lado dele. Eduardo, entendo sua raiva,
Mas agora que a Lúcia tenta reverter o caso, a união de vocês é o mais importante. Se vocês estiverem um contra o outro, ela vai ganhar. E se ela realmente ganhar? Perguntou Eduardo suavemente. E se a verdade não for suficiente? Nesse momento, Lívia entrou correndo na sala, seu rosto vermelho de tanto chorar. Papai, por que a mamãe está chorando? Por que vocês brigaram? Eduardo olhou para a filha e depois para Regina. Em seus olhos havia desespero. Querida, adultos às vezes se preocupam com várias coisas. É por causa da tia Lúcia? Ela pode voltar? A pergunta da criança atingiu o cerne do problema. Eduardo pegou Lívia no colo. Não, meu amor. A tia Lúcia nunca mais poderá machucar nenhum de nós. Mas ao dizer isso, sua voz estava incerta. Naquela noite, Regina pernoitou na casa dos Vasconcelos. Não podia deixar a família sozinha naquela crise. Beatriz se trancou em seu quarto e não saiu. Eduardo sentou-se na biblioteca olhando para a parede. As crianças, sentindo a tensão, estavam inquietas. Por volta da meia-noite, Regina ouviu passos no corredor. Era Beatriz descendo as escadas. Parecia um fantasma, pálida, com os olhos inchados. Não consigo dormir, disse ela suavemente. Sente-se comigo, convidou Regina. Sentaram-se na cozinha à mesa. Beatriz ficou em silêncio por um longo tempo, então disse: Ele tem razão. Eu poderia ter salvado todos eles antes. Se eu fosse mais forte, mais inteligente. Beatriz, remoer isso agora não ajudará ninguém. Mas como vou viver com a consciência de que, por minha fraqueza, meu marido passou 3 anos preso e minhas filhas foram envenenadas? Regina a observou por um momento. Da mesma forma que eu aprendo a viver com a consciência de que não salvei meu filho, você faz isso dia após dia, tentando ser melhor para as pessoas que ficaram. Lágrimas apareceram nos olhos de Beatriz. Não sei se Eduardo algum dia conseguirá me perdoar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas o amor que os uniu ainda está lá. Eu vi nos olhos dele quando ele a viu pela primeira vez depois de 3 anos. E se a Lúcia ganhar no tribunal? E se ela conseguir virar tudo contra nós? Regina olhou pela janela para o jardim, onde as crianças antes sentavam como estátuas. Então, lutaremos ainda mais forte, porque a verdade é a verdade. Não importa o que digam os tribunais. Regina acordou ao amanhecer com uma decisão que amadurecera nela durante toda a noite. Não podia permitir que a família Vasconcelos se desintegrasse no momento em que Lúcia Bittencourt tentava reverter o caso. Ela estava naquela casa há tempo suficiente para saber que a casa precisava ser salva. Mas desta vez, não de um inimigo externo, e sim de uma dor interna. Desceu e encontrou Eduardo na cozinha, sentado à mesa com uma xícara de café que não tocara. Parecia um homem que não dormira a noite toda. Como o senhor se sente? Perguntou ela suavemente. Como um homem que pensou que o pior havia passado, respondeu ele. Regina, ontem eu disse coisas a Beatriz que não deveria ter dito. Mas quando penso naqueles 3 anos, em como eu tentei desesperadamente alcançá-la, e ela pensou que o senhor estava doente e que a tentativa de contato poderia prejudicá-lo. Eduardo olhou para ela. A senhora está tentando defendê-la? Estou tentando ajudá-los a se entenderem, respondeu Regina. O senhor se sente traído porque a esposa não lutou por você. Ela se sente culpada porque não reconheceu a manipulação. Mas ambos amavam seus filhos e faziam o que lhes parecia melhor. Nesse momento, Beatriz apareceu na escada. Parecia ainda pior do que Eduardo, os olhos inchados de chorar, os cabelos desarrumados. Desculpe, disse ela suavemente. Não queria incomodar. Eduardo olhou para a esposa e em seus olhos lutavam raiva e compaixão. Não incomoda, disse ele finalmente. Esta é a sua casa. As palavras soaram frias, mas o fato de as ter pronunciado era um passo à frente. Regina se levantou. Preciso dizer algo a vocês.
a ambos e quero que me ouçam até o fim. Sentou-se novamente à mesa. Eduardo e Beatriz sentaram-se, um de frente para o outro. Perdi meu filho por negligência médica, começou Regina. Por anos culpei os médicos, o sistema, a mim mesma, mas finalmente entendi algo. Podemos nos martirizar pelo que não fizemos antes, ou podemos usar esse conhecimento para agir melhor agora. Ela olhou para Beatriz. Você não podia saber que sua irmã era capaz de tais coisas. A manipulação da Lúcia foi perfeita. Ela usou seu amor pelo marido e filhos contra você. Ela lhe disse que você estava protegendo a família, enquanto, na verdade, a estava destruindo. Então, ela olhou para Eduardo. E o senhor tem o direito de estar furioso, tem o direito de se sentir traído. Mas essa fúria vai ajudá-lo a reconstruir a família ou vai destruí-la definitivamente? Eduardo e Beatriz sentaram-se em silêncio. Lúcia Bittencourt conta com o fato de que vocês vão se destruir mutuamente, continuou. Regina, a melhor estratégia de defesa dela é mostrar que vocês eram uma família problemática que precisava da intervenção dela. Se vocês estiverem um contra o outro, ela vai ganhar. Beatriz falou pela primeira vez naquela manhã. O que devemos fazer? Lutar juntos, respondeu Regina, e começar por assumir a responsabilidade pelos erros de vocês, um com o outro. Eduardo olhou para a esposa longa e intensamente. Beatriz, por 3 anos fui prisioneiro em minha própria casa. Gritei, implorei, tentei te mostrar que eu estava consciente, e você... E eu tive medo. Interrompeu Beatriz. A Lúcia me disse que qualquer tentativa de contato poderia causar uma crise em você. Que se eu não a ouvisse, você poderia se machucar ou machucar as crianças. Eu fui uma covarde, Eduardo. Eu deveria ter arriscado, deveria ter confiado em você em vez dela. Na voz de Beatriz havia tanta dor que Eduardo sentiu sua raiva lentamente diminuir. E eu deveria ter lembrado que você também foi vítima, disse ele suavemente. Que você não tinha ideia do que estava enfrentando. Regina viu que algo começava a se romper entre eles. Naquela tarde, Felipe chegou com novas informações sobre o caso. Tenho boas e más notícias, disse ele. A má. Carvalho realmente tem documentos que parecem autênticos. A boa, meu amigo informático os analisou e descobriu que foram criados digitalmente e depois impressos em papel velho. São falsificações. Podemos provar isso no tribunal? Perguntou Eduardo. Podemos, mas não é só isso. Encontramos mais uma coisa. Felipe tirou uma fotografia da pasta. Esta é uma foto de um evento beneficente de 4 anos atrás. Lúcia Bittencourt e Carvalho. Eles não apenas se conheciam, eles eram próximos. Na foto, Lúcia Bittencourt e o psiquiatra eram vistos dançando juntos, claramente em um clima íntimo. Eles tinham um caso? Perguntou Beatriz. Parece que sim. Além do mais, Carvalho estava com problemas financeiros na época. Sua clínica particular estava à beira da falência e, de repente, há cerca de 3 anos, ele quitou todas as dívidas e abriu uma nova clínica. Eduardo olhou para a foto. Lúcia o comprava, não só com dinheiro, mas também com o relacionamento. Isso explica a lealdade dele, acrescentou Felipe, e nos dá um argumento poderoso no tribunal. Uma testemunha que tem um caso com a acusada e é financiada por ela não é credível. Naquela noite, quando as crianças já dormiam, Eduardo, Beatriz e Regina sentaram-se na sala. Pela primeira vez em semanas, a atmosfera estava calma. Regina, disse Eduardo, quero que saiba que, independentemente de como isso terminar no tribunal, a senhora salvou nossa família. Não só no tribunal, acrescentou Beatriz suavemente. Hoje também. A senhora nos ajudou a entender que podemos nos machucar mutuamente, mas também nos curar. Regina sentiu um calor no coração. Pela primeira vez, desde a morte de Lucas, ela sentia que sua vida tinha um sentido profundo.
Posso perguntar uma coisa a vocês? Disse ela. O que acontecerá quando tudo isso acabar? Quando a Lúcia for condenada e vocês tiverem que começar a viver normalmente? Eduardo e Beatriz olharam um para o outro. Quero conhecer minhas filhas novamente, disse Eduardo. Quero ser um pai de verdade para elas, não apenas o homem de quem se lembram das histórias. E eu quero aprender a ser uma mãe forte, acrescentou Beatriz. Uma que não permita que alguém machuque em sua família, mesmo que essa pessoa seja sua própria irmã. Regina assentiu. Será um caminho difícil, mas acho que vocês darão conta. Enquanto caminhava pelo jardim naquela noite, Regina pensou na jornada que percorrera desde o dia em que se viu pela primeira vez diante do portão daquela casa. Ela viera aqui como uma mulher quebrada em busca de trabalho. Agora, fazia parte de uma família que lutava por seu futuro. Mas a batalha mais importante ainda estava por vir. O dia da audiência chegou mais rápido do que qualquer um esperava. Regina acordou às 5 da manhã, sem conseguir dormir mais. Pela janela de seu quarto na casa dos Vasconcelos, Eduardo insistiu para que ela se mudasse permanentemente. Ela via Eduardo passeando pelo jardim de roupão. Ela desceu e se juntou a ele. Não consegue dormir? Penso no fato de que hoje, pela primeira vez em 3 anos, poderei dizer a todos o que ela me fez, respondeu ele. E tenho medo de que não acreditem em mim. Acreditarão. Temos provas, temos testemunhas. Felipe fez um ótimo trabalho. E se não for suficiente? E se os advogados dela forem melhores? Regina parou e olhou para ele. Eduardo, o senhor se lembra do que me disse no primeiro dia em que nos encontramos em seu quarto? Eu disse várias coisas. O senhor disse, há 3 anos tento explicar isso para todos. Hoje, finalmente, o senhor pode. Independentemente do veredito, hoje o mundo inteiro ouvirá a verdade. Às 8 da manhã, toda a família se reuniu para o café. As crianças sentiam a tensão, mas eram muito pequenas para entender plenamente a importância daquele dia. Papai, por que você está triste? Perguntou Isabela. Não estou triste, querida. Estou pronto para algo importante. Lívia, que a cada dia se assemelhava mais à sua antiga eu, olhou para o pai seriamente. Isso tem algo a ver com a tia Lúcia ter sido má conosco? Eduardo e Beatriz trocaram olhares. Decidiram ser honestos com as crianças, na medida de sua idade. Sim, meu amor, hoje o tribunal vai decidir se a tia Lúcia deve ser punida por nos ter feito mal. E estaremos seguros? Perguntou Isabela. Sim, respondeu Eduardo com toda a certeza na voz. Vocês estarão sempre seguras. No tribunal estava lotado. Felipe garantiu a presença da mídia e o caso se tornou um dos mais falados do país. A doutora Lúcia Bittencourt compareceu acompanhada de 3 advogados, vestindo um tailleur escuro com os cabelos presos em um coque. Ela parecia calma e confiante. Regina sentou-se na primeira fila com Eduardo e Beatriz. Do outro lado da sala, ela avistou o doutor Marcelo Carvalho, que parecia muito nervoso. O promotor começou a apresentar as provas. Análises químicas, gravações, documentos médicos. Regina ouviu sua própria voz reproduzida da gravação, na qual Eduardo contava a verdade sobre sua situação. Um silêncio pairava na sala. Quando chegou a hora dos depoimentos das testemunhas, Regina foi a primeira a ser chamada. Senhora Regina, começou o promotor, o que a senhora pensava sobre o estado de saúde das crianças quando começou a trabalhar na casa dos Vasconcelos? Pensei que havia algo muito errado com elas. Mas não era doença. Elas se comportavam como crianças sob o efeito de drogas. O que a levou a essa conclusão? Perdi meu filho por negligência médica. Aprendi a reconhecer quando algo não está certo com uma criança e os adultos fingem que está tudo bem. Regina,
falou calmamente, mas sua voz carregava tanta convicção que nem um sussurro podia ser ouvido na sala. Quando chegou a vez do depoimento de Eduardo, o homem se levantou com firmeza. Por 3 anos, ele sonhara com aquele momento. Senhor Vasconcelos, o senhor pode descrever seu estado nos últimos 3 anos? Fui aprisionado em minha própria casa por uma pessoa em quem confiava. Fui sistematicamente drogado com medicamentos que me privavam da clareza mental. Quando tentei protestar contra o que estava acontecendo com minhas filhas, fui considerado doente mental e completamente isolado da família. Como isso o afetou psicologicamente? Eduardo hesitou por um momento. Houve dias em que realmente pensei que estava perdendo a cabeça, mas não por causa de uma doença. Por causa da impotência, por causa da consciência de que minhas filhas estavam sendo machucadas e eu não podia ajudá-las. Quando a defesa assumiu, os advogados da doutora Lúcia foram implacáveis. Tentaram apresentar Eduardo como um homem instável que inventava histórias para evitar a responsabilidade de negligenciar a família. Mas quando chamaram o Dr. Marcelo Carvalho como testemunha de defesa, tudo mudou. Doutor Carvalho, começou o advogado de defesa, o senhor confirma seu diagnóstico original sobre as crianças Vasconcelos? Carvalho olhou para a doutora Lúcia, depois para a sala cheia de pessoas. Suas mãos tremiam. Sim, o diagnóstico original. O senhor pode ser mais específico? Carvalho ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente ele disse: não posso. Perdão? Não posso confirmar esse diagnóstico porque era falso. Um burburinho irrompeu na sala. O juiz teve que chamar a ordem. Dr. Carvalho, o senhor está ciente das consequências do que está dizendo? Sim. E estou ciente das consequências de ter ficado em silêncio por 3 anos. Carvalho olhou diretamente para a doutora Lúcia. Lúcia Bittencourt me subornou. Ela me pagava para emitir diagnósticos falsos para crianças de famílias ricas. Eu tinha problemas financeiros. Pensei que era inofensivo, que apenas ajudava os pais a obterem cuidados especializados para as crianças. E quando o senhor entendeu a verdade, era tarde demais. Lúcia tinha informações comprometedoras sobre mim. Fotos, gravações de nossos encontros privados. Ela ameaçou destruir minha vida se eu não cooperasse. Regina viu a doutora Lúcia pela primeira vez naquele dia perder o controle. Seu rosto estava branco como a parede. São mentiras! Gritou ela, levantando-se. Ele está tentando salvar a própria pele. Por favor, sente-se, doutora, disse o juiz severamente. Mas Lúcia já estava fora de controle. Por anos ajudei essa família. As crianças eram problemáticas, Eduardo era agressivo. Fiz tudo para protegê-los. Proteger por meio da administração de sedativos veterinários a crianças? Perguntou o promotor. Eram terapêuticos. A doutora Lúcia de repente parou, percebendo que acabara de confessar os crimes pelos quais era acusada. Um silêncio tomou a sala. O juiz anunciou uma pausa para a deliberação. Regina sabia que era o fim. A verdade finalmente vencera. Eduardo apertou a mão dela. Obrigado, sussurrou ele, por tudo. Regina olhou para ele e depois para Beatriz, que também tinha lágrimas nos olhos. Não é o fim, disse ela suavemente. É apenas o começo. 6 meses após a sentença, na qual a doutora Lúcia Bittencourt foi condenada a 12 anos de prisão por envenenamento sistemático de crianças, manipulação médica e privação de liberdade, a casa dos Vasconcelos parecia um lugar completamente diferente. Regina estava na cozinha, preparando o café da manhã para a família, quando ouviu risadas vindas do jardim. Pela janela, via Lívia e Isabela correndo atrás de Eduardo, que fingia ser um monstro perseguindo princesas. Seus gritos de alegria enchiam o ar, um som que por anos faltara naquela casa.
Uma linda vista, não é? Disse Beatriz, entrando na cozinha. Ela parecia muito melhor do que há 6 meses. Começara a fazer terapia psicológica e estava lentamente recuperando a confiança em si mesma. A mais linda, respondeu Regina sorrindo. Regina, preciso te dizer uma coisa. Algo no tom de Beatriz fez Regina largar a faca com que cortava as frutas. Diga, Eduardo e eu conversamos muito sobre o futuro, sobre esta casa, sobre tudo, e queremos te fazer uma proposta oficial. Regina esperou. Queremos que você seja nossa parceira na gestão da propriedade, não como funcionária, mas como membro da família. Esta casa é sua tanto quanto nossa. Regina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Beatriz, eu sei o que você quer dizer, que é demais, que você não merece, mas sem você não estaríamos aqui. Sem você, nossas filhas talvez nunca teriam se recuperado. Eduardo ainda estaria preso e eu ainda viveria em uma mentira. Nesse momento, as crianças entraram na cozinha, correndo com Eduardo, todos ofegantes e felizes. Tia Regina! Gritou Lívia. Papai disse que podemos fazer um piquenique no jardim. Nos últimos meses, as crianças passaram a chamá-la de tia naturalmente, sem nenhuma imposição. Ela se tornou parte da vida delas, assim como elas se tornaram parte da dela. É uma ótima ideia, respondeu Regina, acariciando os cabelos da menina. Eduardo se aproximou dela e disse baixinho: ouvi a proposta da Beatriz, espero que a aceite. Não sei se consigo, depois de tudo o que perdi. Exatamente por isso, interrompeu Eduardo. Você merece uma nova família, uma nova chance de felicidade. Naquela tarde, durante o piquenique no jardim, Felipe chegou com boas notícias. O caso está se expandindo, disse ele, comendo um sanduíche preparado por Beatriz. A promotoria descobriu que Lúcia tinha pelo menos 12 famílias sob seus cuidados. Todas ricas, todas com crianças que foram desnecessariamente tratadas. O que acontecerá com essas famílias? Perguntou Regina. Estão iniciando terapias, assim como vocês. Algumas crianças foram medicadas por anos. Levará tempo para voltarem à normalidade. Mas elas têm chances, graças ao fato de vocês terem se manifestado primeiro. Eduardo abraçou a esposa pelo ombro. Às vezes penso no que teria acontecido se Regina não tivesse vindo até nós naquela época. Ela veio porque tinha que vir, disse Beatriz suavemente. Algumas coisas estão destinadas. À noite, quando os últimos convidados partiram e as crianças foram dormir, Regina, Eduardo e Beatriz sentaram-se no terraço, olhando para as estrelas. Regina, disse Eduardo suavemente, você alguma vez se arrepende daquele dia em que veio à nossa casa procurar trabalho? Regina pensou. Na jornada que a trouxera até ali, na perda de Lucas, nos meses de desespero, naquele primeiro dia em que se viu diante do portão daquela casa. Não, respondeu ela, foi a melhor decisão da minha vida. E eu só me arrependo de você não ter vindo antes, acrescentou Beatriz. Eu vim quando era para vir, disse Regina. Antes, eu não estaria pronta. Só a perda de Lucas me ensinou a lutar pelos filhos dos outros. Eduardo pegou a mão dela. Você acha que ele estaria orgulhoso? Sei que sim. A cada dia, sinto como se ele estivesse nos observando do céu e sorrindo. Beatriz olhou para a casa, onde as luzes quentes brilhavam. Sabe o que Lívia me disse hoje? O quê? Que agora ela sabe o que é uma verdadeira família. Não são pessoas que nunca cometem erros. São pessoas que se amam o suficiente para consertar esses erros. Regina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Criança esperta. Puxou a quem? Disse Eduardo, sorrindo para ela. Enquanto Regina caminhava para seu quarto naquela noite,
o quarto com vista para o jardim, onde as crianças antes eram prisioneiras e agora brincavam livres e felizes. Ela parou na foto de Lucas que estava na cômoda. "Prometo a você", sussurrou ela, "que continuarei lutando por toda criança que precisar de ajuda. Mas desta vez, não estarei sozinha." Lá fora, o jardim sussurrava suavemente na brisa noturna. A casa, que antes fora uma prisão, agora era um lar cheio de amor, risadas e esperança. Às vezes, pensou Regina, a verdade realmente não vem de cima. Às vezes, vem de alguém que não tem medo de olhar debaixo da cama e ver o que outros preferem ignorar. Espero sinceramente que tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e comente o que achou. Até o próximo vídeo.